CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo Beno, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores. Exatamente. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, mais uma semana. O assunto de hoje da nossa coluna é para falar sobre dados de acidentes inconsistentes, porque o Amazonas lidera o ranking de inconsistência em registros de acidentes de trânsito no Brasil. O relatório divulgado aí pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, analisou dados de janeiro de 2018 a outubro de 2024. E aí, meu amigo, qual foi o resultado? É um período... Mais uma vez, nós somos campeão de terra, mar e ar. Não é? Não parafraseando aquela letra de um clube, né, famoso que existe, mas, infelizmente, Breno, nós demonstra de que nós não estamos sabendo coletar os dados de acidente que ocorrem no estado do Amazonas. Isso fica muito claro, né? Essa é uma análise do estado. Significa algumas coisas que são preocupantes, que não tem um grau de transparência que todos nós sempre gostaríamos de ter, para que a imprensa, para que todo mundo, o usuário, para que as autoridades, para que toda a comunidade ela tivesse acesso o que está ocorrendo na nossa mobilidade, o que ocorre nas nossas rodovias, o que ocorre nas nossas cidades, o que ocorre nas nossas ruas, né? Em termos de acidente, em termos de sinistros, em termos de ocorrência, né? Então, esses dados não são transparentes. Segundo ponto, Breno, que coincidentemente uma coisa está ligada à outra. Há 15 dias atrás foi divulgada uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa também de um fórum que acompanha a mobilidade, onde nós estávamos enquadrados no estado de maior insegurança viária do país. Não é? E ali ficava muito claro de que nós estávamos ocupando mais uma vez aquela posição que nós não gostaríamos de ter, que as nossas rodovias não têm sinalização, não têm controle de velocidade, não têm controle na operação, que as nossas vias, efetivamente, elas faltam, tem um controle claramente no trânsito das cidades que compõem os nossos 62 municípios, né? A grande maioria, mais de 70%, não tem esse controle. Esses dados, uma coisa coincidem. E os dois órgãos que são responsáveis por isso, o Departamento Estadual de Trânsito e o Instituto Municipal, eles alegaram dizendo o seguinte: olha, aqueles dados, nós chegamos a esse patamar porque esses dados estão desatualizados. Foi exatamente a justificativa que estava. Aqui prova de que não estão desatualizados. Aqui prova que esses dados não são coletados de acordo com a instrução normativa do Código de Trânsito brasileiro, né? Isso é muito claro, isso fica muito claro. Essa posição que o Amazonas tem hoje de o estado de maior inconsistência nas informações significa que os acidentes que são divulgados não são confiáveis. E olha, nós somos campeões de acidentes. Nós somos campeões de mortalidade no trânsito. Significa que nós temos subnotificações, significa que nós não coletamos esses dados adequadamente nas nossas rodovias, nas nossas sedes municipais, no nosso dia a dia, né? E isso é uma questão preocupante. Por quê, Breno? Com isso, nós não temos dados para projetar aquilo que é mais importante. O que nós temos que fazer efetivamente para coibir o alto índice de mortalidade, para coibir o alto índice de acidentes, para coibir o alto índice de insegurança viária, para coibir o alto índice de desconforto e, acima de tudo, de estresse no trânsito. Já que nós não estamos diagnosticando, nós não estamos coletando os dados, nós não estamos divulgando, consequentemente, nós não podemos atacar essa
esse mal. É a mesma coisa, é o diagnóstico de uma doença. Quando nós não sabemos especificamente o que é que nós estamos, nós vamos aplicar o remédio errado. Nós vamos aplicar a solução errada, nós vamos demorar muito, nós vamos pagar um preço muito elevado. Isso é muito preocupante, não é? Isso significa que hoje eu tive acesso, a produção nos colocou, por exemplo, Breno, uma rotatória que foi colocada, implantada agora na cidade de Parintins, lá na Rua Amazonas, Avenida Amazonas. Uma rotatória foi um internauta que colocou, filmou, dizendo, olha a rotatória que o órgão municipal do município colocou no município. Breno, totalmente descabido, não tem nenhuma concordância viária, não tem nenhuma sinalização, não tem nenhuma divulgação da população. Ou seja, Parintins já é uma cidade onde o número de acidentes com motociclistas, toda a comunidade sofre muito na questão de acidentes. Ora, a gente implanta uma rotatória que não está de acordo com o código, não está de acordo com tudo, ou seja, nós estamos contribuindo para o caos, não é? Ou seja, esses são medidas que nós temos que combater, o bom combate, sabe, Breno? E já causou 3 acidentes em uma manhã. Olha só, não é isso? É uma medida atualizada, ou seja, mais uma vez a CBN está antenada, a Rede Amazônica está antenada, e é a porta-voz dessa reclamação da população. Ou seja, esse estado de coisa é que leva a esse ranking que nós ocupamos de uma maneira, sabe, vergonhosa, de uma maneira preocupante, de uma maneira que não dá orgulho a ninguém, não é? Essa é uma questão. E aí você vê, Breno, é só por isso que não estão coletando os dados? Não, é que muitas vezes nós não estamos conseguindo, Breno, identificar o local do acidente. Nós não conseguimos identificar qual foi a natureza do sinistro. Nós não conseguimos localizar as coordenadas geográficas onde aconteceu esse fato. Nós não conseguimos informar, Breno, uma questão que é fundamental. Olha só, quem que se machucou? Foi motociclista? Foi o passageiro? Foi o pedestre? Foi o condutor do veículo? Foi o passageiro da motocicleta? Ou seja, nós estamos sendo diagnosticados, tratados como moscas, e não morrendo como moscas. E é por isso que nós ocupamos esse tudo. Breno, tudo isso se faz uma reflexão. Nós pagamos IPVA, nós pagamos uma taxa absurda para que a gente possa circular. As multas que nós recebemos diariamente do poder público, elas são pesadas, incomodam, e isso faz com que a gente não tenha credibilidade, muitas vezes, quando a autoridade está nos recebendo em casa uma multa porque nós cometemos uma infração, e aí dissemos o seguinte, essa multa, para onde é que esse dinheiro está indo? Ou seja, é um círculo vicioso. Essa ciranda que nós atuamos na mobilidade é uma coisa que está se fechando. É uma situação onde todo mundo está dizendo, olha, nós precisamos saber para onde é que vai. Nós precisamos colocar esse dinheiro de uma maneira legal, para salvar vidas, para melhorar a segurança viária. E, olha, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar os nossos índices. Nós precisamos diminuir o número de mortes, o número de vítimas. E aí que a gente volta. Não será por cadastramento de idoso que nós vamos diminuir a questão do trânsito. É preciso a gente ir para campo, é preciso a gente volta com esse mantra que é muito claro. Nós estamos sem paciência para ficar de braços cruzados, sabe, Breno? Porque a população está sofrendo, a população está sendo penalizada, nós estamos ocupando um ranking nacional que hoje, o que acontece em Parintins numa semana, hoje é notícia nacional. O que é que acontece em Manaus é notícia internacional. Não é? Nós não estamos mais podendo esconder uma realidade
dura, nua e crua. E essa questão do acidente foi registrada agora de manhã. Hoje de manhã. Enquanto os pais iam deixar os filhos na escola, pegou muita gente de surpresa. Os moradores do entorno reclamam da falta do conhecimento das sinalizações dessa situação lá em Parintins. A gente sempre fala dos dados, né, os números e tudo mais, como uma forma de chamar a atenção, mas a gente lembra que são vidas. E esses dados vêm justamente para explicar para você, ouvinte, que são importantes para embasar políticas públicas, até mesmo para nós solicitarmos, nós pedirmos, para que de fato algo possa ser feito em relação a isso. E se esses dados não estiverem disponíveis, aí dificulta o trabalho até mesmo na formulação de soluções para esses problemas, porque o problema existe, né? Mas para a gente não ficar só de boca, porque senão se tem uma falsa impressão de que existe um problema. Subentende-se. Não, se tiver dados, se tiver o embasamento teórico, com toda certeza se torna mais fácil para chegar a uma política pública efetiva, né? Breno, hoje a mobilidade ela está sendo o seguinte, olha o que nós nos deparamos. Hoje nós já temos táxis autônomos ligados pela internet, não é? Não precisa mais de motorista. Ao mesmo tempo, nós estamos convivendo com um estado de informação que nós não sabemos aonde estão acontecendo os nossos acidentes. Nós não sabemos o que solução dá. Muitas vezes, por exemplo, algumas parlamentares cobram, por exemplo, do Poder Municipal, olha, por que vocês não justificaram, por que você está colocando um radar na Ponta Negra naquele trecho? Me mostre o porquê. Não é? Quantas pessoas morreram, qual foi a origem do acidente, o que em condições se deu, foi de manhã, à tarde, à noite, era um motorista, era um motociclista, estava embriagado ou não estava embriagado, quem foi a culpa, o que efetivamente aconteceu, para que a gente possa, com isso, ter uma solução para que não aconteça mais. Você veja, Breno, de que quando acontece um acidente aéreo, tem um departamento na aeronáutica, né, o Serica, né, que ele disse, olha, nós vamos estudar, nós passamos um ano estudando isso e depois eles têm uma solução. A questão não é nem o culpado, a questão é o que nós devemos fazer para melhorar a segurança aérea, para que esse acidente não ocorra mais, para que esse acidente nessas condições não venha a ocorrer para machucar pessoas, para ter perdas na família. Então, a grande questão é esse gerenciamento com responsabilidade, não é? Esse é o grande ponto. Como nós estamos gerenciando o nosso trânsito, os nossos conflitos, as condições adversas ao pedestre, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que moram na periferia, as pessoas que dependem do transporte coletivo que não está bom, que dependem de andar numa rua sem calçada, numa rua sem sinalização. O que nós estamos fazendo para isso? E isso é tão barato, isso é tão simples, isso é tão banal, isso é tão básico quanto a nós nos alimentarmos. Quanto nós cuidarmos, por exemplo, cuidarmos dessa cidade como a gente cuida dos nossos filhos. O cuidado que a gente tem com nossos filhos. É preciso que a gente tenha cuidado. Essa Manaus que está chegando a 356, agora, nessa próxima semana, o que nós estamos fazendo para tratar melhor essas crianças, que é a sua população, desse mal que é a mobilidade insegura? O que nós precisamos fazer? Esse cuidado que nós temos que refletir, né? Em tempos modernos, em tempos atuais, nós ainda estamos com uma cabeça de 350 anos atrás. É isso que nós queremos para a nossa cidade? É um ponto de reflexão. Quando nós temos a modernidade, nós temos a atualização, nós temos a rapidez de se propagar as notícias e nós estamos muito lentos nas soluções simples, baratas, que a população merece e requer e precisa. Eu acho que essa é uma questão de reflexão. É a linha da CBN. E é por isso que ela traduz esse nosso anseio como manauara, como pessoas que adoram essa Manaus e que é muito legal a gente comemorar essa data. Com toda certeza, né? Como serão os próximos 356 anos de Manaus? Manuel Paiva, muito obrigado, viu, pela conversa. Um abraço. Um abraço, até para a semana.